Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis, chamado Noite de Almirante, que foi publicado pela primeira vez no jornal Gazeta de Notícias em 1884, e que conta a história de um jovem marinheiro que sofre uma desilusão amorosa e aprende amargamente que as juras de amor elas não resistem a tudo e a todos como nós imaginamos, né? Mas enfim, antes de continuarmos, porém, gostaríamos de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, que curtam nossos vídeos e que nos acompanhem por aqui. Noite de Almirante conta a história do jovem marinheiro chamado Deolindo Venta Grande, um alcunha recebido dos colegas marinheiros, muito provavelmente porque tinha um nariz grande, né? Eu imagino. Mas enfim, o Deolindo, ele, um dia qualquer, numa casa de terceiro, ele conhece uma jovenzinha cabocla, chamada Genoveva, e eles se apaixonam imediatamente. Então, eles trocam juras de amor, dizem que se amarão para sempre, só que existe um problema. O Deolindo ele precisava embarcar novamente, né, para mais uma jornada de trabalho, uma missão longa no mar, né, e estava muito tristonho por causa disso, né, e a Genoveva também. Eles até cogitaram fazer uma loucura, que seria ele desertar, né, e fugir para o sertão, os dois juntos, mas enfim, eles resolvem não fazer isso, né? Mas em contraparte deles prometem, né? Eles juram um para o outro, né? Que esperarão. A Genoveva vai esperá-lo, né? Vai guardar o seu amor para ele e ele vai fazer essa viagem, né? E vai retornar para ela. Enfim, acontece dessa forma, né? Ele embarca por uma missão no mar de 10 meses, né? E vai para vários lugares e conhece várias pessoas, né? Inclusive outras mulheres, mas ele não tem olhos para mais ninguém, né? A única coisa que lhe resta são as lembranças da sua doce Genoveva, né? Inclusive compra presentes, né? Alguns mimos e um especial, um brinco, né? Uma bugiganga relativamente cara que ele acredita que vai fazê-la muito feliz. Então o tempo passa, né? Os 10 meses que essa missão durou e ele retorna, né? Ele retorna para o continente, né? E no desembarque os seus colegas fazem troça com ele, né? Dizem: "Ei, Deolindo, hoje você terá uma noite de almirante", que significava, né, na gíria, né, dos marinheiros, que ele teria uma noitada, repleta de bebida, viola, música e também amor. E o Deolindo está muito entusiasmado, né, muito feliz em rever a sua amada. Então ele sai da corveta, né, que ele estava embarcado, e segue para a direção onde ficava a casa da Genoveva. Ela morava com a tia. Aí no caminho ele vai imaginando várias coisas e etc. Vai idealizando, mas quando ele chega lá, bate na porta, ele é recebido apenas pela tia da moça, que fala, e ele pergunta, né, onde está a Genoveva e tal, e ela enrola até que ela não aguenta mais e fala: ó, meu jovem, aconteceu um contratempo. Depois que você embarcou, ela ficou com muita saudade, mas ficou muito sozinha também. Então começou a visitar um caixeiro viajante chamado José Diogo e acabou que a convenceu a ir morar com ele. Então, mas não se abata, você é jovem, etc. Essas coisas acontecem, né? Tentou consolá-lo de alguma forma também, mas ele primeiro recebe com choque, né, essa notícia, mas depois ele resolve ir em busca da moça, né? Perguntou onde que ela morava e foi enrolado mais um pouco, mas acabou que ele conseguiu tirar o endereço, né, da tia dela e se direcionou para lá. Aí no caminho pensou várias coisas, né, inclusive várias desgraças, aquelas coisas de amantes ofendidos, né, pensam em matar, em morrer, etc, etc. Até que ele chega mais ou menos no endereço, né, não era certo, mas ele procurando, ele viu uma moça cosendo, né, costurando. Olha o gato miando aqui.
Mas ele vê uma moça cozendo na janela e ele olha, era a sua Genoveva. E ela o percebe também, né? E também demonstra certo espanto, né, com a visita, mas acaba que ela convida, né, o convida para entrar. E ele pede explicações, né, e ela a dá muito naturalmente. Passado aquele momento inicial aquele momento inicial de trauma, a menina se acalmou, ficou bastante tranquila e explicou naturalmente, como se fosse uma fatalidade da vida, né? Assim, olha, eu estava sozinha, eu estava carente, né? E o Zé Diogo apareceu, etc, etc, e acabou que a gente ficou junto. E ele, meio indignado, mas pergunta, e as juras de amor, né? E as juras, eu as mantive, né? Da minha parte eu as mantive. E ela, mas você sabe como que é, né? Na prática, etc, etc. Ele pergunta onde é que está o caixeiro viajante, o Zé Diogo, ela disse que ele está viajando. Ele disse, então eu vou matá-lo, né? Eu vou matá-lo. A famosa frase do corno bravo, vou matá-lo. E ela, nesse ponto, ela sorri com desdenho, né? Dela, né? Com ar de superioridade, o que ofende profundamente. Mas já tenta convencê-lo que não. E eles vão conversando, ela acaba dando os presentes para e ele percebe que essas bugigangas, principalmente o brinco, surtem um efeito positivo. E na sua esperança, né, no seu desespero, ele raciocina que, olha, se eu estava ausente e ela me trocou por outro, o outro estando ausente, talvez ela o destroque por mim. É o raciocínio dos desesperados, né? E acabou que ele nesse raciocínio ele tenta persistir, conversar com ela, né? Mas ela fica enrolando ele em banho-maria, experimenta os brincos, que ela gostou muito. Aí chega uma vizinha, ela chama a vizinha para entrar, mostra os brincos, aí eles sentam ali, contam as histórias de marinheiro, etc, etc. Mas ele percebe que não vai sair com nada mesmo, né? Aí ele se levanta para ir, ela acompanha até a porta e eles cochicham e ele parte, ele vai embora. E acaba que ela retorna para dentro, né? A vizinha está esperando, pergunta o que aconteceu, e elas dão risadas, ela conta, né? Que ele está apaixonado, que era um menino legal, etc, etc, mas que não dava mais. E que disse, e na despedida que ele disse para ela que ele se suicidaria, né? Ele se mataria. E elas riram, né? Mas não vai acontecer não. E acaba que o Deolindo Venta Grande vai embora, né? Pensando em todos os tipos de tragédias na sua cabeça. Mas acaba que ele retorna para o seu barco, lá estão seus amigos que o recebem, né? Da mesma forma, com muita troça, com muita alegria, e pergunta como é que foi a noite, etc. E o Deolindo dá risadinhas e dá respostas legais, simulando que correu tudo muito bem, né? Ele ficou envergonhado, não se matou, né? Não se matou. Ficou envergonhado de contar a verdade e, tipo, tratou a questão como uma questão insignificante, né? E o conto se encerra por aí. E nós podemos tirar, né, depreender algumas coisas, né? Primeiro sobre a idealização do amor como um sentimento que resiste por toda a vida, né? O que é uma ilusão. E quem já foi jovem, já amou à distância, né, e já passou por situação semelhante, sabe que como a ausência da outra pessoa, né, e o efeito da contingência, e quando eu me refiro à contingência, eu digo o assédio de outras pessoas, né, pessoas que você conhece, situações novas e, digamos, até mesmo questões de ciúme, o tanto que essas questões deterioram, né, um relacionamento à distância, né, de forma que a maioria sucumbe, né, ele rui por questões práticas, né, porque o amor, o relacionamento, ele tem que ser alimentado, né, e manutenido diariamente, digamos assim, né, frequentemente. Então, nós podemos dizer que o amor ele é resultado de uma construção, né, permanente, e não apenas de uma idealização, como muitas vezes é abordado na literatura romântica, né, e foi eu que considero como uma herança até negativa
Tem aquelas abordagens romanescas, né? Excessivamente românticas, do período, herdadas das novelas medievais, que depois entrou na literatura romântica, né? A partir do século XVIII, e etc. Então, esse trauma, essa desilusão, inclusive marca uma transição, né, do amor idealizado para uma perspectiva de amor prático, né, que tem que ser construído dessa forma, né, dia a dia. Mas o caso do Deolindo é um caso que até hoje acontece, né? Esse aqui é um romance do final do XIX, aliás, um conto do final do XIX, mas que nós vemos muitas vezes acontecer por aí e nem sempre tem um final tão tranquilo igual desse conto, né? Muitas vezes a frustração romântica, a frustração efetiva, ela descamba para violência, né? E descamba para tragédia. Nós vemos aí muitos casos, né, de violência, de amantes insatisfeitos e frustrados praticados em relação a outra pessoa, né? Mas enfim, nosso objetivo era resumir esse conto, né? Um conto bastante interessante, sugerimos a leitura, né? É um conto de apenas 7 páginas aqui, nesse livro que eu tenho, que é uma coleção de contos escolhidos do Machado de Assis, clássicos da literatura, que foi selecionado pelo Roberto Alves. Contos do Machado de Assis geralmente são muito bons, né? Então fica aqui, nós encerramos por aqui, fica a nossa contribuição, pedindo novamente, né, que se inscreva no nosso canal e que curta os nossos vídeos. E se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.